Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, um programa onde eu faço uma análise do mini índice futuro e do mini dólar futuro para quem está aprendendo o método Renko Mais, os meus alunos da assessoria, do curso, para que eles possam estar vendo os pontos operacionais que a gente teve no dia, para estar analisando se houve algum erro, se as entradas foram com probabilidades estatísticas a favor, enfim, para estar confirmando e corroborando aquilo tudo que vem aplicando nos estudos, no mercado real, na conta de replay, né, na questão do replay da geração de estatísticas que eu tanto cobro deles, que eu tanto falo para eles fazerem, né, porque sem as nossas estatísticas é mais complexo você lidar com o mercado. Então já deixo um recadinho aí para você, quer fazer parte da assessoria Trader Renko Mais? Eu tô com uma promoção, por assim dizer. Eu tô dando 15% de desconto, tá? Na assessoria aí, em todo mês de outubro, eu tô gravando uma série com o pessoal, com os alunos, chamada da psicologia prática. E essa série vai levar aí todo mês de outubro, começo de novembro aí pra gente estar fazendo essa gravação. E com aulas de quarta e sexta-feira. Então, se você quer vir fazer parte da assessoria e também tá pegando o desenvolvimento dessa série ao vivo, né? Venha fazer parte aí. Eu tô dando esses 15% de desconto para te incentivar também nisso aí. Se você acha que o método Renko Mais pode te ajudar a trilhar seu caminho como trader, vem aí, vamos tentar trilhar esse caminho juntos. Eu pode ter certeza que eu vou me esforçar ao máximo para estar te ajudando, para estar sanando suas dúvidas, mas entenda desde já que o mercado financeiro não é fácil, como é dito por aí, tá? Essa questão de facilidade não existe aqui dentro, tem que se dedicar muito, tem que gerar suas estatísticas, tem que correr atrás do seu literalmente, que não tem como fazer pelos outros, não tem como você ver o mercado através dos meus olhos, mas eu posso ajudar você a, quem sabe, refinar cada vez melhor os seus olhos para que você possa estar tendo bons resultados. Beleza? Então, 15% de desconto na assessoria trader, tá? No curso não tenho desconto porque com o valor 50% do valor do curso, se você comprar o curso, você ganha 50% de desconto dentro da assessoria. Então, o curso custa R$ 499, então 245 mais ou menos, que fica aí, você ganha de desconto dentro da assessoria trader. Então, se quer saber mais tanto sobre o curso quanto a assessoria, só acessar o site www.rencomais.com.br e lá tem tudo dizendo aí sobre assessoria, sobre o curso. Tem meu e-book gratuito, se você quiser estar baixando. Beleza? Então vamos começar a nossa análise aqui. 60 minutos, mini índice futuro. O fechamento de ontem, com a lateralidade que a gente teve, né? Ele deixava uma ambiguidade, por assim dizer, de possibilidades para o dia de hoje, né? Então, quando eu falo ambiguidade, é que tanto poderia cair quanto poderia subir, né? A gente tinha esses fatores. Analisando o EWZ nosso, né? Que é nosso Ibovespa cotado lá na Bolsa de Nova York. Eu vi com o pessoal pela manhã no Morning Foco, falei, ó, pessoal, pelo jeito vai abrir um gap de alta, né? Aí no pré-market ali no leilão de abertura a gente viu que iria abrir com gap de alta e que uma das possibilidades então poderia ter mais força de acontecer, que seria a compra, né? Teríamos, é claro, que estar ali rastreando o preço, entendendo para onde que ele poderia ir, aonde que ele poderia parar, quais eram os alvos que a gente poderia ter possivelmente, e também como que a gente pode agir, né, conforme essas situações se apresentam, né? A gente tinha um gap para fechar aqui, então tinha o gap acima para ser fechado. Nós temos um magneto aqui em cima, que é essa máxima dessa vela aqui de 60 minutos, também é um magneto, era uma região que o preço poderia estar indo rapidamente buscá-la. Enfim, tinha vários fatores corroborando alvos acima, como também tinha fatores corroborando alvos abaixo, como a região de
suporte que a gente teria aqui abaixo e, claro, as mínimas aí anteriores, onde o preço deu uma brigada e ficou brigando. Então esse era o olhar que a gente poderia ter pela manhã. Aí logo que abriu o mercado, a primeira hora, nos mostrou o que poderia ser considerado até uma barra de sinal, né? Sinal do quê? Sinal de que poderia ter uma tendência de alta aí no dia visto pelos 60 minutos. As barras foram se mostrando, né? Elas não agrediam a barra anterior, nada disso, abria e subia, abriu e subiu, até essa barra aí, que é a barra da 1 hora, né? Do meio-dia, perdão. E aí o preço entrou no modo correção aí. E aí o período da tarde aí bem lateral, bem, né, uma queda lateral, por assim dizer, mas sem muita amplitude, é difícil de trabalhar, né? Agora 4 horas e 20 minutos da tarde, tá? Aqui tá marcando 4 horas porque é a barra das 4 horas que está sendo construída aí nos 60 minutos. Então o preço ele tá mostrando aí para nós, ó, uma característica aí, subida, né? Vamos ver se vai continuar, quem sabe aí pode ser que seja a continuação aqui do movimento de subida e que a gente vá testar os alvos mais acima que a gente tem. Porém, vamos lá para o 10R para ver aí quais foram os pontos operacionais que a gente teve no dia de hoje. E hoje só falar de compra aqui no mini índice, né? Então estamos aqui no 10R, fechamento de ontem. O preço hoje abriu num gap e ele não nos deu um topo confirmado aqui. O Marco Rossi, no Fibonacci, ele ensinava para os alunos dele que o Fibonacci ele deveria ser traçado. Fibonacci, tá? Não é o Fibo robô do jeito que eu trabalho. O Marco Rossi é a base de qualquer Fibonacci Fibonacci dinâmico que a gente venha encontrar por aí. Ele chamava de Fibonacci. Enfim, eles trabalhavam cada um com a sua característica ali dentro do candle de estar traçando um topo, de estar traçando um fundo, né? E eles trabalhavam assim, com certeza de um fundo, probabilidade de um topo. Ou certeza de um topo e probabilidade de um fundo. Eu gosto de traçar o topo e o fundo a partir do momento que há uma confirmação. E é dessa maneira que eu ensino meus alunos a trabalhar com topos e fundos confirmados. E aqui a gente não teve, né, para pegar esse fundo aqui e trabalhar o Fibogap, a gente não teve nenhum topo confirmado, porque os topos foram rompidos, né? Então aí eu falei pro pessoal, no Morning Fox, se o preço esticar demais e ficar um Fibo muito longo aqui no Fibogap, nós vamos procurar o gap interno, tá bom? E foi isso que a gente teve que fazer hoje aqui dentro do método Rico Mais, fomos procurar o gap interno. Nós tínhamos 9h30 da manhã o payroll, então operações acho que seria necessário para depois das 9h30, quem sabe depois das 9h35, né? Ou então a partir das 10 horas da manhã, que eu acho que o mercado, a partir da hora que o mercado à vista abre, deixa a gente com melhores possibilidades, né? Tudo mais. Então, assim, o que eu ensino para os meus alunos tenham paciência. Às vezes a gente, né, com uma operação, a gente faz o nosso dinheiro no dia. A gente não precisa estar clicando o tempo todo, a gente não precisa estar procurando operação o tempo todo, a gente tem que trabalhar o que a gente tem de estatísticas, né? Tanto é que eu tenho aí meus moderadores, o Giva, a Jennifer, que provam isso com todo dia praticamente eles estão vindo positivos. Por exemplo, a Jennifer, ela está aí há 3 meses com o método, são 3 meses que ela vem positivo, fechando meses positivo, atrás de meses positivo, trabalhando muito bem, e tem até ajudado os outros alunos aí, isso eu fico bem feliz, tanto a Jennifer quanto o Giva são pessoas que eu confio muito e me ajudam muito dentro do método. Obrigado vocês dois, tá? Fico muito feliz por ter vocês aí com a gente. Então, continuando aqui, né? A gente não deveria estar operando nesse momento aqui.
o mercado até chegou a dar, né, uma falha de rompimento de 3 boxes, mas dentro do dado, dentro do payroll. Então não é interessante a gente estar fazendo essa operação agora, né? Então não era legal estar fazendo essa operação, tá? Não é válido. O preço faz a queda aí ainda dentro do payroll, tá? Só que aqui um pouco já menos volátil, né? Também já não seria, ainda não seria assim, por assim dizer, uma entrada tão válida, tão justa, tá? Ainda tá ali dentro da questão do dado rodando, né? É complexo. 9,31, tá? O dado tá aí batendo, então não é legal você estar se posicionando no dado. Só que nesse momento o preço me deu um topo, e quando ele me dá esse topo, então Fibogap interno. O Fibogap interno poderia estar traçando ele para baixo se eu quisesse também. Ele não tem aquela questão igual o Fibogap, que tem que ser a favor do gap, tá? Aqui o Fibogap você pode traçar ele para aonde você para o lado que você desejar, tá? E interessante que mesmo o preço estando dentro de um dado, né, dentro de uma movimentação de um dado, tudo mais, olha como que ele respeita o 7623, né? Ó, bem interessante isso aí. Ele vem no 23 aqui, né? Então ele vem lá de cima, bate no 23 aqui, segura aí, faz o fundo, né? Cria um fundo aí nessa região, e aí ele retoma novamente com muita força, bem climático esse movimento, né? Muito climático, tudo mais. E toca o 111. Quando ele toca 111, ele volta com esse bear, tá? É o seguinte, é arriscada essa operação do bear, Fábio? Por enquanto, se a gente for olhar o que estava acontecendo no dia, nós estávamos dentro de um movimento de lateralidade, né? O preço tinha ido alto, voltou profundamente. Então vender esse bear é assim, é um trade que a probabilidade estatística ela é baixa, né, nessa situação, ela não é tão alta, tá? Porque eu estou voltando do 111 para o 76. Então eu estou fazendo a volta de uma dinâmica, porém eu fiz o bear em cima do 100, né, batendo 100. Então eu poderia estar nessa dinâmica 100, 50, 100, 48, né? Sim, poderia. E foi isso que aconteceu, né? Então tive a movimentação de queda, ele deu aí nada aí 300 pontos, um pouquinho mais, né? Deu 350 pontos aí total de movimentação. Porém, é o alvo ali, cravado aí 300 pontos, tá? É um trade de baixa probabilidade, é um trade que ele não é, por assim dizer, para iniciante, para quem ainda não tem uma boa estatística, mas se a pessoa dentro do método já tem uma boa estatística, principalmente em bear, principalmente na questão de estar entendendo a movimentação do price action do preço, né? Que o preço ele foi e voltou profundamente, né? Que ele foi e ele pode voltar profundamente novamente. Então sim, é uma entrada válida, mas com baixa probabilidade, tá? Não é porque ela deu o gain que ela vai se tornar automaticamente de alta probabilidade, não. É baixa probabilidade, mas muito boa visão. Se fez essa operação aí, tá de parabéns, tá? Tem uma boa visão já do gráfico, isso é bem interessante de estar entendendo e vendo, né? Aí o preço, ele solta uma falha de rompimento, uma falha de continuidade, perdão, aqui embaixo. Esse movimento aqui, esse sinal, mesmo que eu não tenha uma sombra grande aqui no último box, mas o importante é o que? A continuidade. Esse é um sinal de continuidade, tá? Eu tive uma grande sombra e um box sem sombra nenhuma. Então, quando eu tenho um box contrário, logo após, então vira uma falha de continuidade. Eu tive uma continuidade aqui que também acabou vindo a falhar mesmo, dando sequência. Aqui também
meio, né, deu uma falhada nessa continuidade. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, pessoal, cuidado com o movimento da primeira hora do mini índice, principalmente, porque os padrões, e não só a questão dos padrões, mas a questão da movimentação do preço, ela não é tão válida a questão das estatísticas. São todas entradas de baixa probabilidade antes do mercado à vista estar abrindo aí para nós o mini índice. Tá? Já no dólar já é um pouquinho diferente a movimentação. Já a questão das 9 às 10 às vezes é até bem interessante, principalmente das 9h15 em diante. Então, voltando aí, continuando, o preço segura, ele dá essa, ele transforma esse padrão aqui também numa possível falha de continuidade, porém vira um bull. Quando vira esse bull, o que está acontecendo aqui para nós, né? A gente tem que olhar o macro e a gente está tendo, ó, fundos ascendentes, com topos ascendentes. Pode até falar, mas rompeu, voltou, falhou. Sim, mas a gente está com topos ascendentes, então nós poderíamos sim estar fazendo essa operação, essa entrada. Esse bull é válido, tem até uma boa teria uma boa probabilidade. Vamos ver, é 9h55 da manhã, próximo ao fechamento de 60 minutos, não é a estatística não está tanto a seu favor não, tá? Mas por toda a concepção do que está acontecendo no mercado, é válida a entrada, tá? Vamos dizer aí que seria uma probabilidade estatística de 50-50. O alvo seria entre o 100 e o 111, tá? Então eu teria aí de 220, 230 a 300, 310 pontos mais ou menos de alvo, tá? Podendo até, quem sabe, levar para um 127, porque como nós tivemos o toque do 111, mas a sombra do box foi muito próxima à região do 127, muito mais até do que o 111, então chegou próximo à região do 127, ele deixou aberto que o preço poderia vir sim tocar um 127. Então dessa entrada aqui nós teríamos três alvos possíveis: 220, 310 e 420, 430 pontos aí dessa entrada, né? Bem interessante. Próximo ao fechamento das 10, aí logo na abertura, acho que do avista, que isso, a gente teve esse bull logo na abertura do avista. Ainda seria válido comprar esse bull, Fábio? Sim, seria válido. Tá na abertura do avista, ele não está num bom momento. Esses dois bulls, eles não aconteceram num bom momento, né? Eu explico para o pessoal que às vezes você está operando muito próximo a um fechamento de 60, uma abertura de 60 não é tão interessante. Porém, a gente tem que dar aquele fôlego, né, sempre para o mercado. A gente tem que trabalhar com a ideia de que o mercado é copo meio cheio, meio vazio, né? Então que nem sempre, né, aquilo ali, que não é uma regra, né? Que a gente pode sim se aproveitar de operações nesses momentos, que elas vão surgir. Não tem uma estatística que sempre, todo dia vai ter ali, naquele momento, uma boa operação, mas sim, pode aparecer operações. E essa operação aqui seria 7,6. Aí teria que levar lá para um 127, seria 300 pontos aí de alvo. O preço foi lá, né? O preço hoje, como a gente viu, ele caminhou para a tendência, né? Aí aqui eu tenho um movimento correcional com 5 boxes, né? Seria válido comprar aqui, Fábio, essa correção de 5 boxes, né? Dentro do método, quando eu validei os padrões, essas correções de 5 boxes não foram validadas, né? Então é complexo você entrar pelos padrões, mas pela dinâmica de Fibonacci, tá? Não. Ó, 127, 100. E o Fibonacci, depois dos padrões, é o mais forte que a gente tem aqui dentro do método, né? Ele é muito mais forte que qualquer indicador, qualquer coisa. Então, sim, poderíamos entrar. Só que a gente sabe que a gente pode também esperar o quê? Uma melhor situação, que seria uma segunda entrada. E olha aí, a segunda entrada veio com essa correção de 2 boxes em falha de rompimento de 2 boxes. Por que eu falo isso? Porque aqui a gente pode tanto falar que esse padrão aqui se tornou uma correção de 2 boxes, porque eu venho de um grande movimento de impulso,
e aí eu tenho esse trabalho, por assim dizer, correcional, como isso aqui pode ser uma falha de rompimento de 2 blocos, porque eu tenho um fundo já, mesmo que intermediário aqui, anterior, e ele está falhando romper esse fundo. Então é quando eu falo que tem ambiguidade positiva do padrão, tá? É quando o padrão, na questão do que, independente dele ser ou não uma falha ou correção, ele deu gain. Essa é a questão da ambiguidade positiva de um padrão. Então o que, que acontece aqui? Eu toquei um 2.7, a partir do momento que eu toco um 2.7, eu valido um 4.1 e um 6.1. Então eu posso comprar aqui e fazer um scalp curto de 180 pontos, um 4.1, ou buscar o alvo de 330, 340, acho que até 350 pontos aqui seria válido estar buscando aí no 6.1. E o preço vai de primeira lá, né? Ele segura, ele trabalha aí nesse topo, ele faz essa correção, né? Teve essa falha de rompimento de 2 blocos aqui, né? Rompendo um topo. Seria válido fazer essa venda de contra-tendência? Bem, eu não indico fazer contra-tendência, tá? No momento que o mercado se mostra de tendência. Enquanto o mercado se mostra lateral, tudo bem. A gente buscar trades de lateralidade. Então, vender aqui seria vender alto, né? E comprar aqui e comprar baixo. Mas aqui já fica um tanto complexo, mesmo já, né, acabando de atingir o alvo de 6.1 e podendo voltar lá no 111, né? Que seria o caminho natural do preço. Só que a questão é, a gente passou tão forte do 6.1, tão forte, que vender aqui é arriscado. Que vender aqui não é interessante. E mesmo que você venda aqui, faça esse scalp aí de 150 pontos, 170 pontos aí que ele deu aqui, tá? Tem que ter uma visão já de mercado, uma taxa de probabilidade, uma taxa de estatística de acerto nesse padrão de falha de rompimento de 2 blocos muito grande. Muito grande. Então você tem que ter uma estatística gerada muito boa aqui para poder estar usando esse padrão. Tá? Então, assim, cuidado em tradar em contra-tendência, tá, pessoal? Cuidado. Principalmente quem é iniciante, quem está começando. Tem que esperar e tem que buscar a tendência. E onde que a gente ia encontrar a tendência aqui? Nisso aqui, ó. O preço começou a brigar, a valsar aí. E olha só, ele veio segurar no 141. 141, a gente sabe dentro do método que 141 leva a 205. Tá? E o que, que aconteceu aqui? Ó? O preço ficou brigando. Infelizmente, ele fez uma caixa de Pandora. Né? Uma não, 2 caixas de Pandora. Que não são movimentações, né, e a gente também não teve no dia, que levou a compra hoje. Né? Então, essa entrada aqui foi difícil de se fazer. Não foi fácil. Porém, se você tivesse notado que aqui era uma correção de 4 boxes e que tinha segurado a questão da venda aqui, então, se você conseguiu entrar nessas caixas de Pandora e conseguiu ficar com o stop abaixo ali e não foi estopado, a probabilidade do seu trade era baixa, mas tá aí os alvos, 290 e 250 pontos aí de alvo. Foi difícil de entrar aí? Foi, bem difícil. O preço vem, solta uma caixa, um bull. Interessante que a hora que ele toca o 205, o que, que a gente pode fazer? A gente pode estender o Fibo, né? Então a gente vem aqui para estender o Fibo. Onde a gente cede o Fibo? Topo do 61, tá? Então vamos lá estender o Fibo, opa. Soltar os estudos. Beleza. Topo do 61. Prontinho. E quando a gente estende ele, olha só, né, que interessante, ele está no menos 11, ele está no 111, né? Ele já está batendo 111. Só que com a força que a gente está batendo, seria válido comprar esse bull, Fábio? Sim, seria válido. Tá? Principalmente porque os bulls anteriores gerou amplitude e ele não ficou se repetindo aqui, tá? E dando errado. Ele se repetiu aqui uma vez e se tornou caixa de Pandora. Depois, é claro, né, outra caixa de Pandora, né? Mas, a princípio, os bulls trabalharam muito bem. Então, depois que eu tive um movimento já de jogando para cima, rompendo topos,
esse sinal de tendência aqui foi muito bom mesmo. E aí o alvo seria trabalhar uma dinâmica, né? E olha só, a dinâmica, ela é cravada com um fibo longo, o 23 de um fibo longo. Então comprar aqui era para levar para o 61 mesmo, para a região do 61, até 385, quem sabe 400 pontos aí de alvo. Até. Não quer dizer que era necessário você pegar toda essa pontuação. Você pode ter saído com 200, 250, 300, 150 e se sente feliz, porque fez sim uma boa operação. O preço toca um 4-1, segura. Ele cai muito com 6 boxes aqui. Difícil, tá? Comprar aí. Difícil, não é fácil comprar. E aí ele vai já chegando próximo ao 61. Quando ele dá essa correção de 2 boxes aqui, né? Poderia também ser chamada aí de uma falha de rompimento. A gente pode arremeter o que, ó, daqui, essas caixas de Pandora, ó, poderiam levar mais acima. Então, ó, poderia ir lá pro 205 até? Quem sabe? Poderia, tá? Mas, como eu não tinha tocado 61, a probabilidade estatística aqui é baixa. Bem baixa mesmo. Só que o preço foi, né? Ele explodiu nesse momento. Provavelmente aconteceu alguma coisa aqui, ó, de ter entrado em leilão, alguma coisa no momento, porque foi muito rápido, ó. Entrou volatilidade. Tocamos 205 novamente no dia. Poderíamos então estender novamente o Fibo? Poderia estender aqui, ó, novamente, lá no topo do 61. Vamos lá. Mais uma vez o Fibo sendo estendido, ó lá, topo do 61. E, nossa, que interessante, né? O preço bateu no 141 aí. E aí começou a corrigir, né? E aí já o movimento para tarde. Eu acho que na sexta-feira a gente deve evitar operar aí depois da 1 da tarde. Eu acho que fica complexo aí o movimento, apesar que o preço movimentou muito bem aí ainda, né? Vamos lá. Opa, perdão. O preço ainda movimentou muito bem. E tá aí, voltou para a região agora de 7,6, tá brigando aí. Da volta de um 4,1. Mesmo assim, ainda respeitando os níveis de Fibo, né? Então vamos mostrar aí o panorama do dia de hoje, né? Ó, uma bela movimentação aí no dia de hoje. Então, subiu bastante. Tá corrigindo aí agora no período da tarde, vindo aí mais profundamente, mas chegamos a tocar aí até o 114.500 aí. Fomos bem alto aí no preço. Tivemos boas oportunidades de compra, excelentes oportunidades de compra. A princípio do dia ainda tivemos até uma ou outra vendinha aí que deu para ser feita, mas aí no contra-tendência já aqui para cima. Aqui no início ainda estávamos numa fase de lateralidade do dia, então era válido. Quem fez acabou fazendo uma dessas vendas aqui, foi válido, tá? A partir daqui a gente começa a ganhar muita força. E aí trabalhar as vendas aí, eu acho que aí foi errado. Era trabalhar a compra mesmo, olhar para a tendência e ir atrás da compra. Beleza, pessoal? Esse aqui então a análise aí do mini índice futuro de hoje. Se estiver gostando aí do vídeo, já peço para deixar um like para ajudar o YouTube a classificar o nosso vídeo aí como um vídeo de conteúdo, de qualidade, que se você acha que eu estou te ajudando aí com conteúdo de qualidade, então ajude ao YouTube entender isso aí e a estar mostrando para mais pessoas, indicando para mais pessoas aí o canal Renko Mais. Beleza? Então, esse aqui, mini índice futuro. Vamos agora para ver o mini dólar futuro. Então agora, 60 minutos do mini dólar, fechamento de ontem. E a característica hoje que eu tava falando pessoal pela manhã era, tá difícil doleta aqui, tá? De dar qualquer prognóstico, a gente tá cheio de ruídos. Mas uma coisa muito interessante é que o preço tá com as bandas de Bollinger se fechando e que ele poderia sim, né? Tá trabalhando de maneira lateral aqui até hoje, tá? Formando esse topo
brigando dentro desse range que ele já está brigando aqui, né? O dólar não tá fácil tradear ele ultimamente, né? O dólar ele tá dando umas movimentações, ele movimenta de repente, ele para totalmente, né? Então assim, não tá fácil não, tem que estar rastreando o preço muito bem, tem que estar procurando as operações mais certeiras, né? O dólar ele tá aí testando mesmo os operadores de dólar, né? Mas se você tem paciência dentro do método, você consegue achar sim as boas operações aí no dólar. Tem aparecido, né? Eu tenho acompanhado, não tenho feito tantas operações como gostaria de estar fazendo no dólar, porque quando o dólar ele fica com essas características aí de muita sombra, de muita barra com sombra ou muita barra de força, mas aí depois não tem continuidade, eu procuro evitar tradear o dólar, tá? Não é o meu ativo principal, meu ativo principal é o mini índice futuro. Porém, faço minhas análises sempre do dólar, sempre estou acompanhando, sempre estou mostrando para os alunos quais são as melhores operações que a gente pode vir a estar fazendo, tudo mais. E o dia de hoje se apresentava isso aí. Falei para eles, ó, nós temos região de suporte e região de resistência muito próxima ao preço, né? Tinha que respeitar isso aí. Tínhamos que ver onde que íamos ter a abertura do dia para estar podendo trabalhar. Até ontem eu né, pela manhã eu tinha avisado eles, né, na hora da abertura do gap, falei, ó pessoal, na hora que abriu aqui, tocou a 34, falei, pessoal, tá tocando aí a 34, pode ser que o preço segure aí e suba, tá? Pode ser que a mínima do dia seja aí, então rastreia o preço, fica de olho. E das 2 horas seguintes foram onde se teve as melhores oportunidades no dia do dólar, né? Então, o Morning Foco, ele não é nenhum call, nada disso, tá? Eu não faço call, eu não posso dar call, nada disso. Eu só faço uma análise de possíveis operações, direcional que a gente pode ter no dólar, né? Então, para cima, para baixo, eu mostro os dois lados do mercado, mostro que pode ter pode ter força de movimento, mostro que pode ter dias de lateralidade. Então, tem todas as possibilidades. Eu faço uma chamada às possibilidades que a gente pode ter no dia. É isso que eu faço no Morning Foco, né? E no dia de hoje não foi diferente. Olha aí, o preço veio, trabalhou dentro das regiões que a gente tinha dado para os alunos de manhã, lá no Morning Foco. Bem interessante mesmo isso aí. Então, se teve paciência e calma, provavelmente apareceu sim boas oportunidades aí para estar tradando o dólar no dia de hoje. O Bollinger se fechando cada vez mais, tá? Então, já fica aí para quem não é meu aluno e não segue o Morning Foco de manhã. Semana que vem, ó, de olho na abertura aí desses 60 minutos, como é que vai ser semana que vem 60 minutos, porque a gente pode ter uma entrada de volatilidade aí e pode até ter dias de características de tendência forte aí no dólar, o que é interessante, porque quando o dólar fica direcional, fica muito bom tradear o doleta. Então esse aqui foi os 60 minutos do dólar. Vamos lá para o 5R para ver as melhores operações do dia. Então estamos aqui, 5R, doleta, fechamento de ontem, abertura do gap de hoje. E assim que ele confirmou esse fundo, Fibogap, topo, fundo, Fibogap traçado. A gente teve o payroll, como eu disse, olha aí, ó, 9h29 da manhã, 9h30. Toda essa movimentação aí foi dentro do payroll, tá? Então isso aqui não é tradável, isso aqui não é fácil de fazer. Logo depois de toda essa movimentação, aí sim, a partir daqui, a gente começou a ganhar características de que poderíamos estar operando. O preço solta a caixa de Pandora, logo solta um bull, correção de 2 box, fica brigando, né? O preço ficou brigando aí. Então ficou difícil, não estava fácil tradar aqui esse momento do dólar. Essas caixas de Pandora, elas estavam ajudando a gente a evitar abrir posições, a evitar tentar fazer trade, porque o preço não estava indo, né? Não estava indo, de repente, o preço veio testar o fundo no 111 e falhou. Falha de rompimento aqui de 3 boxes. O que a gente poderia estar fazendo aqui? Abrir uma operação para buscar o 48, que seria dinâmica.
aqui do Fibo Robô sem 4,8, tá? Não tem essa dinâmica, pessoal, lá no Fibonacci do Rossi. Então até 13 pontos, tá? Até 13 pontos poderia ir. O preço volta com uma nova correção de 3 blocos, porém, como aqui eu estou dentro de um movimento de lateralidade, tá? Eu estou analisando o quê? Ó, tudo isso aqui, essa lateralidade que está acontecendo, tá? O preço está andando lateral no dia. Então como é que eu vou tradar? Vou tradar lateralidade. Então eu não poderia estar comprando aqui porque eu já estava próximo ao alvo. Só se eu fizesse aí um scalp aí de 8, 9 pontos aí no máximo, né? Aí o preço volta, solta uma caixa de Pandora novamente. Só que a questão é, as caixas de Pandora hoje deram compra e deram venda, né? Então fica difícil mesmo, né? Fica difícil a gente entrar nessa operação aqui. Só que olha só que interessante, né? Essa caixa de Pandora, ela está sendo feita em cima do 7,5, que poderia levar a uma questão do quê? Do filé, a gente fazer o filé. 7,5 levar a 23. Então, 7,5, 23 até 15 pontos de alvo. Tem uma taxa de probabilidade alta aí nessa operação? Não, não temos uma taxa de probabilidade alta nessa operação. Porém, se foi feita, foi muito boa a questão do quê? Que foi tranquilo esse trade, tá? Mesmo com a taxa de probabilidade baixa. A questão é, você tem uma boa estatística de trades dentro da caixa de Pandora? Sim. Então, está aberto a possibilidade de você fazer essa operação. Não, Fábio, eu não tenho uma boa taxa de operação dentro da caixa de Pandora. Então, não. Então, você não tem que estar fazendo essa operação. Você só tem que operar aqueles padrões que você tem boa taxa de acerto. Não adianta a gente operar os padrões quando a gente não tem boa taxa de acerto neles. E olha só que interessante, o preço vem, ó, as correções de 3 box para compra até que estão dando resultado, né? Então olha só, aqui o que eu poderia fazer? Poderia comprar 4,8 para ir para o 100? Sim, poderia. Ó, 12 pontos de alvo. O preço soltou um bull. Poderia comprar esse bull? Também poderia comprar esse bull. Por que eu poderia comprar esse bull, Fábio? Porque esse é o chamado bull de ignição. Tá? Que nem também a gente tem bear de ignição. Por que eu falo bull e bear de ignição? Porque ele está iniciando uma perna. Ó. Primeiro box da perna formou o bull. Então o segundo box da perna forma o bull. E olha aí. O preço vai lá, ó, direto e reto. Tem aí 10 pontos e meio nesse bull. Poderia comprar esse próximo bull aí, Fábio? Não, estou chegando, estou no alvo, primeiramente dessa dinâmica, 480, e estou muito próximo ao menos 11. Então, não era interessante. Por mais que ele deu essa movimentação, o preço vai, briga, né? Até rompe novamente, segura aí e cai. Volta a brigar. Aqui poderia, né, o pessoal poderia falar, nossa, Fábio, isso aí é o Shazam? Não, pessoal, não é o Shazam. Tá? Como eu disse, o Shazam ele tem que estar numa correção, tem que estar profundamente. Aqui eu estou formando um fundo, tá? Então seria uma correção típica de 3 boxes que bem na verdade poderia ser uma armadilha, tá, para compra. Apesar que ela ainda deu uma certa movimentada, até um scalp aí de 8 pontos conseguiria pegar, porém segurou, voltou novamente com muita força, né? O preço hoje no dólar aqui ele não deu muitos padrões para nós, né? De Renko, ele ficou aí trabalhando e aí novamente, ó, aqui correção de 3 box 23. Poderia levar menos 11 e fazer a dinâmica? Sim, poderia. 10 pontos de alvo aí. Tá? Tive o bull. Poderia comprar esse bull? Não, muito alto para mim. Tá? Muito alto. E olha só o que acontece. Falha de rompimento de 2 box. Essa falha de rompimento de 2 box se torna uma caixa de Pandora.
mas continua como falha de rompimento de 2 boxes. O que aconteceu das vezes que o preço chegou aí hoje? Desde o gap, ó, tá aqui o gap, o preço caiu, né? E agora, há pouco tempo, né, o preço caiu de novo. Aqui a gente já tá, né, no período da tarde, um time atentado a isso, tá, pessoal? Mas é como eu falei também, né, o dólar demora mais às vezes as operações e tudo mais. Então, fazer esse comentário aí dessa operação, então, que é a última operação, então, para mim, válida dentro do dólar, né? Então aqui, ó, falha de rompimento de 2 boxes. Poderia vender então essa caixa de Pandora, Fábio? Poderia sim, tá? Principalmente pelo price action, pela leitura de price action. Aí vocês podem até falar, Fábio, mas você fala que não é interessante a gente entrar quando se rompeu um topo e um fundo. A questão é, tive movimentação profunda vinda dessa região? Sim. Eu estou dentro de uma lateralidade do preço? Sim. É, ó, uma lateralidade. Então, se eu estou dentro de uma lateralidade, aqui é alto. Alto na lateralidade, nós vendemos, nós podemos vender. A probabilidade estatística não é mesmo muito alta aqui, mas já tem uma probabilidade estatística. Já teria aí uns 55, 60% de probabilidade de acerto dessa operação. Então, era alvos de 20 a 23, 10 pontos e quem sabe até mesmo 4,8, praticamente aí 20 pontos aí, né? Então de 10 a 20 pontos você poderia estar pegando nessa operação aí, já no período da tarde aí. Não é tão interessante estar fazendo. E aí agora aí onde o preço tá? Agora exatamente 5 horas e 23 minutos, tá? Esse box está cotando desde as 5h12. Então esse aqui foi a movimentação aí do dólar no dia de hoje. Não tivemos tantas operações como o mini índice deu, mas tivemos operações no dólar. Conseguiu-se sim fazer, extrair valor. É claro, teve que ter calma, teve que ter paciência, teve que esperar os melhores momentos, né? Teve que esperar as melhores situações para estar podendo fazer as suas entradas. Mas dava sim para ter feito dinheiro hoje. Dava sim para ter feito a sua meta aí no dólar. Como eu falo, a gente não precisa ter uma meta gananciosa, tá? Não seja ganancioso no mercado. O mercado ele não premia os gananciosos, tá? Eles não premiam o ganancioso, ele não premia pessoas que têm preguiça de estar estudando e gerando estatística, tá? O mercado ele premia quem se dedica, tá? Não é porque você tem um QI exacerbado e é um gênio, por exemplo, eu sou um gênio onde eu trabalho, que aqui no mercado você também vai ser gênio, tá? O mercado ele tende a colocar as pessoas no lugar quando elas vêm muito muito cheias de si para o mercado, muito arrogantes. Então não traga arrogância para o mercado, não traga ganância para o mercado, porque isso aí pode te afetar muito, tá? Isso aí pode te trazer dores maiores de perdas que são bem ruins, tá? Bem ruins mesmo. Respeite isso aí no mercado, entenda o ambiente do mercado, o ambiente onde você está tradando, que você vai sim conseguir sair ganhador. Respeite um processo, tá? Há um processo para se tornar trader, tá? Não é assim num estalo de dedos, não é assistindo uma série no final de semana, estudando um final de semana que você vai se tornar trader. Não, tem um processo, é como qualquer outra profissão. Hoje a minha moderadora a Jennifer conversando comigo deu um bom exemplo. É como se fosse, né, a faculdade aí, a gente estuda aí 4, 5, 6 anos aí, né, para estar se especializando através de uma faculdade, pós-graduação, mestrado, tudo mais, né. É a mesma coisa aí o mercado, tá? Você vai estudando ele, vai se especializando. A questão é que o mercado a gente pode poupar tempo se a gente seguir os passos corretamente e respeitar o processo. Quando a gente faz isso, a gente consegue chegar aí. Eu tenho bons exemplos disso. Eu tenho 2 alunos aí com 4 meses de mercado apenas, que estão gerando estatísticas, que estão correndo atrás de entender cada vez melhor, né? Que é o Luciano e o Juliano. Parabéns a vocês dois. Estou bem orgulhoso aí do que vocês estão fazendo, tá?
Então continuem, vocês estão no caminho certo, tá? É claro que eu tenho outros alunos aí que estão indo muito bem também, tenho recebido os feedback deles, fico bem feliz por isso, é bem interessante eu poder estar ajudando, tá, vocês, fico feliz mesmo de coração. E aquilo que eu sempre falo, né, precisando de mim, meus alunos, é só me procurar. E reforça aí, se você quer fazer parte aí da comunidade Renko Mais, tô dando desconto aí de 15%, tá, em todo mês de outubro. Então vem marcar assessoria comigo aí que você ganha aí o desconto de 15%, tá? Só tá me procurando lá no Telegram. Pode me procurar também no Instagram via direct, tá? Que eu tiro as dúvidas que for necessárias aí sobre assessoria e tudo mais. Ou só também ir lá no site www.recomais.br, que tem tudo lá bem explicadinho. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi o nosso resumo do dia. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com quem você conhece, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo que eu venha soltar. Deixa aí o link do grupo do Telegram aí para vocês que querem estar se aproximando mais da comunidade, tá? A gente sempre está trocando uma ideia lá no grupo, sempre está gerando algum tipo de informação. As pessoas que têm dúvidas e me perguntam lá no grupo, eu também sano, não é? Como eu falo, o trabalho que eu faço dentro da assessoria, tirar dúvidas sobre o operacional do método com vocês aí, não vai estar alterando em nada, porque o trabalho que eu faço é muito mais profundo, tá? É bem mais direcionado em estar ajudando a pessoa a se tornar e entender o processo de trading. Beleza? Esse aqui então foi nosso resumo do dia. Agradeço sempre o feedback de todos aí e um bom final de semana aí de feriado a todos. Até mais, pessoal. Valeu!